Olá, meus amados irmãos, povo maravilhoso de Deus, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reflexão cristã. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a oração do justo. A oração do justo. Meus irmãos, não há algo mais singelo e extraordinário e sério e importante na vida do crente quanto a oração. Nós sabemos que a oração é um diálogo com Deus. A oração é conversar com Deus, é falar com Deus. Quando eu era pequeno, na igreja, eu cantava muito um corinho, que era o telefone do céu. O telefone do céu é a oração. O telefone do céu é de joelho no chão. Você disca uma vez, duas ou três. E se não atender, você disca outra vez. Não é? É uma insistência de perseverança na presença de Deus. Lógico que quando nós oramos, nós precisamos ter três sentimentos envolvidos na nossa mente e no nosso coração. Primeiro é o sentimento de que, Senhor, eu não posso. E o segundo sentimento de Senhor, eu não tenho. E o sentimento de Senhor, eu não sou nada. Porque Deus tem, Deus pode e Ele é tudo. Então, quando nós colocamos nesse sentimento de humildade, é como nós estivéssemos recorrendo a Deus, falando que, Senhor, Tu pode todas as coisas. Eu me recorro a Ti porque eu reconheço que nada sou. Então, esse é o primeiro aspecto da oração, quando nós oramos a Deus. É a humildade e o quebrantamento de espírito. Meus irmãos, é claro que a oração, ela é um dever do servo de Deus, mas ela precisa ser usada por todos. O texto que eu vou ler aqui, que está na carta, na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 5, no verso 16, o apóstolo Tiago, ele fala à igreja da seguinte forma: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. O apóstolo Tiago aqui, antes dele falar da oração, ele fala de algo muito importante, que eu quero que você preste atenção agora. Antes de nós entrarmos na presença de Deus, Deus requer de nós uma posição de santidade. Por quê? Porque Deus, ele é santo, 3 vezes santo. Deus, ele não compactua com o pecado. Deus, ele não se envolve com o pecado. Nosso Deus, ele é santo. Então o apóstolo aqui, no início, ele fala assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, antes da oração, é necessário uma postura, uma posição. E o apóstolo assim: confessai as vossas culpas uns aos outros. Não é confessar diante de uma pessoa, porque uma pessoa não pode fazer nada, não é você chegar para uma pessoa no confessionário e ficar ali expondo, falando, né, o que você fez, e a pessoa diz: você vai subir a escada, vai rezar isso e aquilo e pronto, acabou. Não, a Bíblia não ensina nada disso. Quando Tiago, ele escreve à igreja e fala: confessai uns aos outros as vossas culpas. Confessai as vossas culpas uns aos outros. É quando nós fazemos mal para alguém. O nosso coração é mau e às vezes nós erramos, nós maltratamos uma pessoa, nós magoamos alguém. E aí nós queremos ir na igreja ou em algum lugar e nós queremos orar a Deus, ou nós queremos ofertar a Deus alguma coisa, ou oferecer a Deus um culto, e Deus não aceita.
enquanto nós não retratarmos, irmos lá e confessar com o nosso irmão. E dizer, olha, irmão, eu me arrependo do que eu fiz, eu falei isso, te magoei, te maltratei, o que eu fiz foi errado, eu estou arrependido. Então, quando você resolve esse problema, aí você vai até Deus, pede perdão dos seus pecados, e aí você ora e Deus vai aceitar você, a sua oração. Não adianta um homem estar com o coração cheio de mágoa, não adianta um homem estar com o coração cheio de pecado, todo contaminado, e orar a Deus. A oração dele não vai passar do teto, porque o nosso Deus é santo. Porque quando nós oramos, nós precisamos usar um nome chave, um nome extraordinário. Porque ninguém pode pedir em seu próprio nome ou em nome de outra pessoa. Nós pedimos em nome de Jesus. Veja só. O apóstolo Paulo diz assim, e orai, depois que você confessar a sua culpa uns com os outros, e orai uns pelos outros e sarareis. E ele diz assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quando que a oração ela tem efeito na nossa vida e na vida de outra pessoa? A oração ela tem efeito quando ela é feita por um homem justo. A oração do justo. Mas vejam que a palavra nos descreve que Deus olhou para a terra e não viu um só justo, não é verdade? E como nós vamos resolver então essa problemática? Como nós vamos resolver essa incógnita? É simples. A palavra diz que Jesus é ele é o justo e justificador. Justificador é uma característica. É aquele que tem o poder de justificar alguém. E é Jesus quem nos justifica. E quem nos justificou através do derramar do seu sangue inocente ali na cruz do Calvário. Quando ele morreu na cruz do Calvário, como cordeiro, como uma ovelha muda, ele derramou o seu sangue. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, a injustiça, e ele nos justificou. Olha, quando orardes, tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vos concederá. Por quê? Porque aquele que é justo, aquele que reconheceu o seu pecado, aquele que transgrediu contra o seu irmão, ele foi lá, pediu perdão, ele acertou tudo, ele está andando em santificação, ele está vivendo a palavra de Deus. Mesmo que ele venha pecar e confessar a Deus os seus pecados, quando ele ora a Deus em nome de Jesus, a palavra diz que Jesus ele está ao lado, né, junto ao trono de Deus Pai, intercedendo por nós. E quando você orar, fizer a oração do justo, estando justificado na presença de Deus, Jesus vai dizer ao Pai, Pai, atende a oração dele, porque eu o justifiquei com o meu sangue ali na cruz do Calvário. Seja justo. Procure viver uma vida de santidade. E Deus vai ouvir a sua oração. Fique com a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço. E até breve.